Meus queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre ti e sobre a tua casa. Hoje, quinta-feira, dia 7 de maio, estamos realizando mais esta live pela Igreja Batista Ebenezer da cidade de Dracena. E com muita alegria, quero chegar até você, trazendo da parte de Deus uma mensagem para o teu coração, para o teu elevo espiritual. Meus queridos, nós estamos em uma noite agradável, começando aí o frio, mas que o Espírito Santo de Deus, ele vem aquecer o seu coração, a sua alma, para que você possa entender que ele está no controle de tudo. Antes de dar sequência aqui à mensagem, quero fazer uma oração por você e pedir que Deus te dê entendimento, assim como me dê graça e sabedoria, para que eu possa falar tudo quanto subir ao meu coração da parte do Senhor. Maravilhoso Deus que estás no céu, nós te louvamos e graça te damos pelo privilégio de chegar na tua casa, de poder estar, Senhor, realizando esta live e falando para tantas pessoas que estarão assistindo agora ao vivo ou que estarão vendo depois, Senhor, por intermédio do Facebook, do YouTube. Ó Deus querido, nós pedimos a tua bênção e que cada um ouvir esta mensagem, que ela venha achar guarida em cada coração, que o Senhor repreenda toda a ação do mal e dê a paz a cada um, dê a alegria, a saúde, a prosperidade espiritual e material, em nome de Jesus. Eu te agradeço nesta hora, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, hoje nós estamos aqui, entre aspas, sozinhos. Moeda está trabalhando, o Neymar também passou o dia hoje ao trabalho e não poderão estar aqui. Hoje está eu e a pastora Priscila aí na produção, tá bom? Mas já temos poder de concordância. A Bíblia diz em Mateus 18 e 19 assim, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria presente. 18, 19 diz, e quando 2 de vós aqui na terra concordar acerca de qualquer coisa, dado pelo nosso. Então, eu quero aqui unir a minha fé dela e a sua em casa e concordar com a sua vitória. Amém, pastora? Amém. Isso, receba então, desde já, em nome de Jesus. Meus queridos, a Bíblia Sagrada do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6 e o verso 35, Marcos, capítulo 6 e o verso 35. Pastor, o Evangelho do livro de Marcos fica onde? É Novo Testamento. Depois de Mateus, é o de número 41 de toda a Bíblia. Então, no capítulo 6 e o verso 35, a seguir diz assim: e ao declinar da tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. E ele, porém, lhes respondeu: dai-lhe vós de comer. E disseram eles: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para comer e dar a este povo? E eles lhe disseram: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. E assim ordenou que fizessem-nos assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Meus queridos irmãos, eu quero falar para você nesta noite, em rápidas palavras e de uma forma bem simples, que o Deus cujo servimos é um Deus de providência, é um Deus de multiplicação. Quando nós olhamos aqui para essa história, nós vamos ver que Jesus, ele está caminhando agora e ele vai para uma região deserta e acompanham a Jesus os seus discípulos e uma grande multidão que estava ali à sua volta, desejosa de receber milagres, ouvindo ensinamento, porque até então Jesus estava revolucionando com os ensinamentos, com os milagres, e as pessoas vinham de todos os cantos para receber de Deus alguma coisa através de Jesus. Pois bem, a hora vai se avançando
e eles já vêm seguindo Jesus, essa multidão, há alguns dias. Mas a multidão não estava preocupada com a comida, eles só queriam estar junto dele, só queriam viver aquele momento com ele, de receber dele alguma coisa. E os discípulos então se preocupando, os discípulos na condição ali de auxiliadores do mestre, de seguidores, eles começam a olhar e a se preocupar. E eu começo aqui a meditar nesta palavra. Eu começo a fazer algumas comparações, algumas analogias de que tenho direito. Jesus em tudo dava exemplo, em tudo deu exemplo. Se Jesus não havia tocado sobre a condição ou questão de alimento, sobre a condição ou questão de socorrer o povo desta forma, por que será que os discípulos se preocuparam tanto? E eles se preocuparam, acredito eu, desta forma, porque não estavam talvez totalmente ligados naquilo que o mestre estava fazendo. Eles se preocuparam com o lado que perece, enquanto o lado que é eterno estava sendo proclamado. Enquanto o lado que perece encheu o coração deles, eles estavam agora levando ao Senhor a despedir aquela multidão. Do Senhor, despede-os. Eles já estão alguns dias atrás de nós, o dia está avançado, vai chegar a noite, e o que é que esse povo vai comer, Senhor? Ora, Jesus sabe a hora de fazer, Jesus sabe a hora de abençoar, Jesus sabe a hora de socorrer. Pedro escreve dizendo que ainda que alguns tenham por tardio, ele não tarda, sabe por quê? Ele sempre chega na hora certa. Ele sabe até onde você suporta, ele sabe até onde eu posso suportar, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece os seus limites, a sua condição. E isso é que diferencia Deus dos homens, porque enquanto os homens só contemplam aquilo que estão ao diante dos seus olhos, diante da sua face, o Senhor é aquele que contempla o que está diante dos seus olhos e aquilo que vai acontecer, que poderá acontecer, porque Deus, na sua visão eterna, ele contempla passado, presente e futuro. Ele não está limitado à nossa condição. Ele é Deus, e da onde ele está, ele contempla todos nós. Agora entenda uma coisa: esses discípulos se preocuparam. Jesus olha para eles e diz: ei, dai vocês ao povo que comer. Aí eu vejo aqui homens que eram para colocar a sua ousadia em prática a tremer, e um deles olha e diz: Senhor, aonde vamos arrumar pão para esse povo todo? Aonde é que vamos conseguir comprar 200 denários de pão? Ora, um denário equivalia, em algumas épocas, a um dia de trabalho. É quase um ano, mais de meio ano, comparado aos dias do ano, 365 dias. Ora, muito mais do que meio ano de trabalho. Imagine a multidão que ela estava. A Bíblia vai falar no final que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas existia uma cultura entre este povo que os casais, eles tinham muitos filhos. Então, se você for fazer uma média aí, alguns estudiosos analisam entre os que tinham filhos e os que não tinham. Dentro de uma contagem global, haviam mais de 15.000 pessoas naquela ocasião. E eles disseram: Senhor, nem 200 dias de salário será suficiente. E onde é que vamos comprar? E como vamos trazer esses pães? Mas não foram vocês que levantaram a questão? Em outras palavras, ou sem palavras, com essa atitude de Jesus, ele quis dizer a eles: mas não foram vocês que estavam preocupados? Não são vocês que se preocupam? E esse talvez seja o grande motivo de muita gente não alcançar os objetivos, se preocupar em dar conta, não aprender a descansar o coração em Deus. Da mesma maneira que você manifesta a fé em Deus, você se torna uma pessoa difícil de se entender, com um duplo ânimo, e na mesma hora que você parece um gigante, você parece que perdeu a fé. Talvez seja essa a sua condição essa noite. Você tem nome de crente, você se veste como crente, você carrega uma Bíblia de crente, mas no momento que você precisa crer, você dá prioridade àquilo que perece e esquece que as eternas é que vão fazer as mudanças, mesmo que pereça, da parte que perece na tua vida. Ora, Jesus despede-os, eles estão com fome, dá a vocês o que comer. Mas como, Senhor, onde vamos comprar? Esse é o grande problema. O homem e a mulher, eles não podem ser mais justos que Deus. Eu estava pensando isso esses dias.
E aí eu fiquei lembrando de algumas passagens, não vai dar para ler aqui, mas depois um dia a gente explica certinho para você que não conhece ou não tem Bíblia, mas para aqueles que conhecem, sabe o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que o primeiro rei de Israel foi Saul, e Saul desobedeceu a Deus, fazendo coisas que não deviam. E das últimas vezes que ele desobedece ao Senhor, que ele age por conta própria e faz o que estava à sua vontade e não de Deus, Deus o rejeita. E Deus pede para o profeta Samuel escolher um novo rei em seu lugar. Só que Samuel começa a chorar, Samuel começa a interceder, porque esse era o seu papel como homem, e principalmente como sacerdote. Ele começa a interceder pelo rei, e ele começa a guia pedir misericórdia, até que Deus se apresenta a ele e lhe diz: Samuel, até quando pouparás ou terás dó de Saul, se eu, o Senhor, tenho rejeitado? Esse talvez seja o grande problema de muita gente, querer assumir um lugar que não é seu. Os discípulos podiam ter ficado quietos, eles podiam perder a chance de ficar quietos, mas já que levantaram uma questão, Jesus deu a eles o direito de resolver. E muitas vezes a gente levanta questões diante de Deus que não temos capacidade de resolver, mas nós queremos que Deus faça. Por quê? Porque é aquela a nossa vontade, é aquilo que achamos, é aquele momento que queremos. E aí o Senhor transfere para nós a responsabilidade. E aí eles ficaram aqui temerosos: Senhor, não existe como, não existe como. O Senhor, eu acredito que olha para eles e diz: eu vou lhes dizer que existe. Vai e vê de quantos pães tem, vê de quantos tem. E aí eles já sabiam que o moço levava 5 pães e 2 peixinhos. E eles dizem: Senhor, eis aqui nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas, ao mesmo tempo que eles dão isso aí, a Bíblia diz que Mateus e que João diz que alguém deles dizem: mas o que é isso para tantos? Ora, outro problema interessante para trazermos aqui uma meditação. Primeiro, a gente arruma questões que Deus não se importa, que Deus não queria fazer naquele momento, que o Senhor não queria, que era alimentar o povo, Ele estava dando outro alimento. O que viria depois, que era um alimento físico, poderia aguardar um pouco mais, mas os discípulos levantaram essa questão. Então Deus, através de Jesus, transferiu para eles a responsabilidade, e eles então se tornaram cientes que eles levantaram a questão que eles não podiam lidar. Ponto. Primeiro. Segundo, eles trouxeram a providência, ou o que seria uma providência, mas já trazem com dúvida no coração, porque mais uma vez estão andando como homens e não como servos de Deus. Mas o senhor quer dizer que servo de Deus não é homem, que homem não é servo de Deus ou mulher? Não, eu quero que você entenda. Quando eu digo homens e servo de Deus, eu estou querendo dizer servo como homens espirituais, porque existem 2 formas de eu olhar para esse corpo: olhando apenas com o meu entendimento humano, e olhando com o meu entendimento humano, mas com o espiritual, desejando que algo aconteça, que o milagre aconteça, não como um passe de mágica, mas segundo a medida de fé que Deus repartiu no nosso coração. Ei! Eu olho aqui agora para homens trazendo aquilo que parecia ser a providência, mas dizendo: o que é isso para tantos? Nós lemos algumas lives atrás aqui, falando sobre alguns assuntos lá do Éden, falando sobre a visão, que a fé é uma visão, e lá em Hebreus 11:6, não podemos deixar de citar, diz que, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe. Quem pediu para eles arrumar, ver de quantos pães? Foi Jesus. Agora, muitas vezes eu entendo a palavra de Jesus, eu quero obedecer a palavra de Jesus, mas no momento em que é para mim crer sobre esta palavra, eu mesmo coloco o bloqueio, eu mesmo coloco a dúvida. O que é isso para tantos? Ele não perguntou, não foi isso que ele perguntou. Ele disse assim: quantos pães tendes? E de ver. Porque eles sabiam que a multidão por si só não tinha capacidade de se alimentar, porque não levava alimento. Fazia alguns dias que estavam atrás de Cristo.
Porque se fosse para a multidão mesmo, procurar mantimento entre elas, eles não precisavam ter levantado essa questão, e Jesus não precisava fazer o milagre. Aí Jesus chama você para uma dimensão de milagres. Aí você chega duvidando e diz: mas isso não tem jeito não, pastor. É muito difícil a situação que eu estou atravessando. A crise está aí, a crise é mundial, e daí? A crise é real, ponto. Mas o Deus que eu estou pregando para você está acima da crise. Talvez esse seja o problema, de você apenas olhar como todo mundo está olhando. Existe uma diferença entre quem olha apenas com a ótica humana e quem está vendo com a ótica humana, mas com os olhos espirituais, vendo depois, o lá na frente, o daqui a pouco, porque Deus é Deus de providência, Deus é Deus de multiplicação. Quando Ele criou o homem, em Gênesis 1:28, Ele abençoou Adão e Eva e disse: multiplicai e frutificai. Toma, eu estou dando a bênção da fertilidade, vocês vão multiplicar e povoar a terra. A Bíblia diz que lá em Gênesis 17, e verso de número 1 e 2, ele chama Abraão, ainda Abraão, e diz: Abraão, eu vou fazer, renovarei a minha aliança contigo, farei a minha aliança contigo, e multiplicarei grandemente, verso 2 de Gênesis 17, a sua descendência. Ele é Deus de multiplicação, meus irmãos. E muitas vezes a gente se esquece disso, que Ele é Deus de providência. E a gente se apega à nossa condição. Esse é o grande defeito de muitos cristãos. Porque na hora que é para você olhar com os olhos da fé, você está olhando com os olhos carnais. Mas subiu isso. Mas está aquilo. Mas está aquilo outro, e você não está vivendo. Para um pouquinho, olha para trás, vê o que Deus já fez na tua vida. Para de se lastimar, para de murmurar, para de reclamar. Agora é a hora do milagre. A igreja primitiva, ela mais cresceu e prosperou no tempo dos ataques, no tempo da perseguição, porque quando eles se esparramaram, aonde tinha um crente, tinha uma providência de Deus. E hoje, por que as coisas não acontecem? Porque os crentes estão imitando a providência de Deus. Eu sou crente, eu creio, crê nada. Pastor, mas o senhor tem esse direito? Não, pelo fruto conhece a árvore. Então mostra para mim os teus frutos, e eu vou dizer que verdadeiramente são bons. Mostra para mim os teus frutos, e eu vou dizer para ti que verdadeiramente são bons. Eu não tenho o direito de te julgar, mas eu tenho o direito de analisar. E Jesus deixou uma condição, Ele diz: pelo fruto você conhece a árvore. Que árvore você é? É a árvore da murmuração, da lamentação? É a árvore do diz que me disse, da fofoca, da intriga? Perde tempo com porcaria, com tantas coisas? Enche o teu coração de muitas coisas durante o dia. Como você quer ter? Ficou olhando porque o dia já estava terminando, já era tarde, tudo bem. Vocês não conseguem dar a eles de comer? Então veja quantos pães tem. Temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então por que entregou? Eu disse: eu não perguntei nada disso. Eu não perguntei nada disso para você. É mais ou menos assim. João capítulo 5. A Bíblia diz que havia um tanque em Jerusalém chamado Betesda. E esse tanque tinha 5 alpendres. E as pessoas por ali se ajuntavam, principalmente os que tinham doenças, defeitos físicos, porque de tempo em tempo, nós sabemos qual o tempo, descia um anjo do céu, as águas começavam a ser agitadas, elas para o tanque, e qualquer pessoa que caísse primeiro naquelas águas eram curadas de qualquer que fosse a enfermidade. Era um lugar que Deus determinou para socorro daqueles. Sabe o que acontece? Havia nenhum homem, a Bíblia diz, que há 38 anos estava enfermo. A Bíblia não fala que ele tinha 38 anos de vida, diz que tinha 38 anos de enfermidade. Eu fico pensando que assim como o sofrimento faz as pessoas reverem os seus conceitos, a prolongação desse sofrimento faz com que as pessoas também percam a visão, muitas vezes, e percam as oportunidades. Se a pessoa, no momento que ela chega a um consenso real, ela não tomar uma decisão e deixar passar o tempo, ela vai ficar mais dura do que antes, quando não tinha problema. Por quê? Porque ela vai começar agora a passar daquela fase que ela podia ter aproveitado a oportunidade,
e vai entrar num momento do quê? De lamentação, num momento de angústia, e ela vai se fechando, e ela vai se fechando. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas passam por essas três condições. Há três tipos de decepções: a decepção com Deus, a decepção com os outros e a decepção consigo mesmo. Mas como assim? É simples. Jesus chegou e perguntou para ele: queres ficar são? Ele olhou e disse: Senhor. Ele reconheceu Jesus como Senhor. E tem muita gente dentro desse contexto, dessa visão que eu estou falando, ele até consegue enxergar Jesus como Senhor, mas, em outras palavras, oh Deus, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou sofrendo tanto, Senhor. Aí ele começa a manifestar a segunda decepção. Mas vamos falar um pouquinho da primeira. Você está culpando Deus pela sua situação? Você acha que Deus tem culpa por você estar assim? Você acha que Deus tem culpa porque isso tem acontecido na tua casa? Nós pregamos aqui na quinta passada sobre 3 estágios do cristão. Se eu estou sendo provado, se eu estou comendo o que plantei, e se o diabo está me perseguindo, se levantando contra mim como pessoa, como igreja. Aí sabe o que acontece? Tem muita gente que toma decisões erradas, fazem tudo errado e quer atribuir a Deus: Senhor, porque eu sou... Não. Aí ele diz: Senhor, quer dizer, reconheceu Jesus como Senhor. Segunda coisa, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Sabe talvez qual seja o nosso maior problema? Não é nem sempre não acreditar em Deus, é esperar demais de pessoas que não podem nos dar nada. Esse talvez seja o teu problema agora. Eu estou falando com você e Deus está falando com você através dessa palavra. Esse talvez seja o seu maior problema: esperar de quem não pode lhe dar aquilo que você almeja. Porque tem coisas que, se Deus não der, ninguém mais pode. Tem coisas que as pessoas, elas podem até fazer, mas não conseguem. Então o grande problema ele ficava olhando para pessoas que talvez tinham defeitos físicos ou doenças menores do que a dele, porque ele era um corpo, estava numa cama, e ele poderia pensar: poxa vida, aquela pessoa que só tinha o braço torto, mas está boa das pernas, pode se locomover, o outro braço está bom, poderia deixar eu cair na água primeiro. Mas já viu aquele ditado bem popular que diz assim: farinha pouco, meu pirão primeiro? As pessoas, elas vão pensar depois em você, porque são individualistas e primeiro pensam em si. E ele diz: Senhor, não tem ninguém que me ajude. Está esperando ajuda e ela não vem, não é? Talvez seja porque você está esperando do lado errado, da pessoa errada. Olha para o céu esta noite, aleluia. Olha para o alto. Eleva os meus olhos para o monte, Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e também a terra. Muitas vezes a gente se apega a políticos, a pessoas que são melhores que nós na questão catedrática, são estudados, formados, têm formação, depende disso, depende daquilo, pode me ajudar com recursos financeiros maiores, e muitas vezes elas acabam nos decepcionando, porque na verdade o que parece que tem, não tem. Aí ele diz assim: outra coisa, Senhor, todas as vezes que eu tento descer, desce alguém antes de mim. Aí vem aquela velha frase: não sei porque que eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo para sofrer. Não sei porque que Deus me deu vida. Não sei porque que a minha mãe não me abortou. Não sei por que disso, não sei por que aquilo. Aí enche o coração a vida, uma vida complexada. Todo mundo é melhor lá, tá vendo? Fulano consegue comprar um carro, eu não consigo. Ah lá, fulano consegue uma casa. Ah lá, fulano, ei, pare. Isso não serve para você.
Não faça como Asaf no Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel contra mim, os meus pés quase desviaram e pouco faltou para que eu escorregasse. Sabe por quê? Continua mesmo depois na sua casa, Salmo 73, e ele diz: porque tive inveja dos ímpios ao ver que não há aperto nem na sua morte, que os seus olhos estão inchados de gordura, que eles são fardos de seus dias. Abrem a boca contra o céu, vai ver lá a relação de coisas que ele dá, porque ele fica olhando. Mas a Bíblia diz que ele vai para a igreja naquele dia, porque ele era um grande levita, um grande adorador de Deus, mas chegou o dia da revolta, um dia que o complexo de inferioridade invadiu a sua vida, e ele começou a dizer: a minha casa é mais pobre, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Mas ele diz: até que cheguei no santuário de Deus e entendi do que foram o fim deles, do que é feito. Aí vem o último versículo do Salmo 73, ele diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, e esse é o meu conselho para você: rompa essa barreira, Deus te ama, Ele está na sua vida sim, Ele vai te ajudar sim. Para de se apegar apenas e achar que só as pessoas vão mudar a tua história. Deus vai levantar pessoas sinceras. Para de olhar para onde você não deve, olha para Jesus, que é o fé, e limpa o seu coração. Quem foi que disse que você não é vencedor? Quem foi que disse que você não é vencedora? Você está de pé. Quantos já caíram antes de você? Quantos não existem mais? Quantos sucumbiram? Quantos pereceram? E Deus tem te poupado para uma grande obra sobre a terra. Ah, mas na minha família eu sou o mais pobre. Talvez na ótica dos homens. Mais pobre por quê? Porque não tem um carro novo para andar? Mais pobre por quê? Porque não tem uma casa boa para morar? Isso não define diante de Deus se somos mais ricos ou mais pobres que os outros. O que define diante de Deus é o que está no seu coração, a sua fé. Porque eu conheço gente e me dou quase toda semana, mês, com pessoas que têm milhões, que têm condições, mas não tem a paz que você tem, não tem a alegria que você tem, não tem o prazer. Um dia alguém me disse: pastor, o que é verdadeiramente uma pessoa feliz? Eu disse: muito simples. Não, pastor, eu queria saber, é uma pessoa que tem uma conta poupuda no banco, lá na poupança, que tem casa boa, que tem rancho, que tem iate? Não. São pessoas, essas são pessoas que trabalharam, conquistaram pelo seu esforço e querem usufruir, gostam de ter isso, e amém, glória a Deus. Mas isso não define a felicidade de ninguém, porque em alguns momentos o dinheiro não pode comprá-la. Como não compra saúde, por menor que seja o hospital e os médicos, por menor que seja a condição, chega um momento que o médico diz: olha, não tem jeito, remédio, por mais sofisticado e menores que sejam, não pode. E aí? Que adianta? Cadê o dono da EPA? E assim sucessivamente, você já tem exemplos. Mas o que é que define a felicidade? Felicidade, para mim, eu defino como ter prazer e contentamento misturado com gratidão. Se você estiver comendo filé mignon agora, está grato. Se você estiver comendo um ovinho frito com uma batatinha, glória a Deus da mesma forma. Se tem muito, glória a Deus. Se tem pouco, glória a Deus. Se está saudável, glória a Deus. Se está atravessando um processo de enfermidade, glória a Deus. Isso define uma pessoa feliz. Ela tem prazer e contentamento, por mais que esteja passando por dificuldades em tudo aquilo que se faz. Tem gente que tem tudo, mas não tem prazer para comer. Tem gente que tem tudo, mas não tem prazer para estar no convívio, não tem paz dentro da casa. Tem gente que tem tudo, mas não tem harmonia. Então isso não define ser ter tudo ou não. Voltando aqui agora, você entendeu os tipos de decepção com Deus, com os outros e consigo mesmo. E Jesus olhou para aquele homem e disse assim: ei, eu não te perguntei nada disso, eu só te perguntei se você queria ser curado. Então toma a tua cama e anda. E imediatamente ele ficou são, catou a sua cama, colocou nas costas, e quando saiu, Jesus disse: olha, vai em paz. Depois Jesus o encontra novamente e diz: ó, não peques, para que o seu segundo estágio não seja pior do que o primeiro.
Isso é uma outra história, uma outra mensagem. Mas o que eu quero dizer é que o prazer de Deus é abençoar a sua vida. E a gente não pode limitar isso. O grande problema é que as pessoas estão limitando. Voltando aqui, deram os pães e os peixes e disseram: o que é isso para tanto? Jesus disse: eu vou mostrar para vocês o que é isso. Eu sou o Deus da multiplicação. Pede para eles assentarem. Foram assentando, fazendo grupos de 50, e foram dividindo o povo. Se assenta na relva, e eles assentaram. Havia uma grama verdinha, e eles se assentaram sobre ela. E Jesus então tomou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e abençoou. E a Bíblia diz então que ele parte. Eu já falei isso aqui numa outra live, expressando uma outra mensagem. Divide 5 pães dividido por 2 dá 10 pedaços. Os peixes não eram tão grandes. Pega um peixinho de cada, entrega na mão dos outros 2 discípulos. Sai 5 pessoas com pães, distribuindo para esse lado e um com peixe atrás. Sai 5 pessoas para esse outro lado, com pães, e outro discípulo atrás, dividindo o peixe. Só que o grande mistério, quanto mais eles arrancavam e entregavam, mais o pão crescia em suas mãos. Imagine você tirar algo que nunca acaba. Assim é Deus. Nele você pode extrair todos os dias o teu milagre. O teu milagre não está marcado. Olha, é só esse tantinho aqui, olha, é só esse pouquinho e acabou. Não, todos os dias, se você alcançar o favor de Deus, a mão de Deus vai estar trabalhando em seu favor, em favor da sua família, e algo glorioso vai estar acontecendo. Mas você precisa despertar e parar de levantar coisas que Deus não tem para você. Aproveitar o momento e a oportunidade que Ele está contigo para receber, não para questionar, não para reclamar. A Bíblia diz, lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, no verso 12, que quanto mais os egípcios eles oprimiam o povo, que o povo de Israel se multiplicava, mais o povo se multiplicava. E os egípcios ficavam desconfiados, mais ainda por quê? Porque a nação de Israel já estava sobressaindo a do Egito. Pô, mas eles chegaram aqui há tão pouco tempo, com uma família grande só, e agora já são milhares. Tudo isso era a providência de Deus. Você vai crescer, calma. Deus vai te abençoar sim. Aproveite o momento para aprender com Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, eu estava até meditando sobre isso, quando fala da palavra do semeador. Eu quero profetizar que lá no capítulo 13, o verso 23, a Bíblia diz que a semente que cai em boa terra multiplica, prospera, 60, 100 por 1. Assim é Deus na nossa vida. Você é a boa terra. Deixa a palavra entrar no teu coração, deixa o Senhor fazer a obra na sua vida. Mas tem um outro versículo ainda no capítulo 13 e o verso 33, que diz assim: assim é o fermento do céu, semelhante ao fermento da mulher, que o usou em 3 medidas de farinha, até levedar toda a massa. Aí esses dias, eu lembro quando estávamos ainda tendo culto, eu perguntei aos irmãos, e esses dias eu tive o prazer de ver a pastora e o Sr. Luiz fazer pão. E o mais interessante é que você pode colocar ali um X de farinha. Você não vai colocar 1 quilo de fermento. Você vai colocar 10 ou 20 gramas que seja, para uma determinada quantidade de farinha. E sabe o que é mais bonito? É que depois de bater aquela massa, misturar bem, você dá um tempo para ela. O que acontece? Ela cresce, ela leveda e se transforma num montão. Assim é Deus. Use aquilo que você acha que é tão pouco, mas que vai trazer coisas tão grandes para você, que é a sua fé. Acredita nisso, confia no Senhor de todo o seu coração e ser tu uma bênção. Ora, muitas vezes a gente se embaraça com as coisas dessa vida. A gente se prende a detalhes que Deus não quer que a gente se
perca tempo com isso. Analise bem essa passagem e observe isso. Jesus estava indo ensinando a multidão indo com ele. Em nenhum momento ele disse para os discípulos: estou preocupado com a multidão. O que será que a multidão vai comer? Não. A preocupação partiu dos discípulos, dos homens. Ah, Senhor, é melhor se eu despedir esse povo aí. Ué, por quê? Quer dizer que quem está no meio deles não é suficientemente Deus para fazer milagre? Esse é o grande problema, está entendendo a mensagem? Será que Deus perdeu o seu poder? Será que o Senhor perdeu a sua força, como diz? Será que o braço do Senhor encurtou? Não, continua do mesmo jeito. Isaías capítulo 59 e versículo 1 diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tapado ou agravado os seus ouvidos para que não possam ouvir. Mas sabe qual é o grande problema? É que a gente só cita o verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades trazem divisão entre vós e o vosso Deus, encobrindo o vosso rosto de vós, para que quando o Senhor fala, vós não venham ouvir. Sabe qual é o grande problema? É que a gente quer viver, na nossa forma, na nossa condição, e quando Deus fala, a gente não consegue ouvir. Jesus estava ensinando a multidão, Jesus estava pregando durante os dias em que esta multidão ficou com ele. Mas aí aparecem os justos: Senhor, o dia está terminando. Senhor, o dia está acabando. Senhor, a multidão vai ficar com fome. Tem gente que perde tempo em querer contar para Deus uma história que ele já sabe. Tem gente que perde tempo em querer ficar questionando com Deus uma coisa que ele está vendo, uma coisa que ele sabe a hora certa de fazer, uma coisa que ele fará para que o nome dele seja glorificado. E assim a gente acaba se esquecendo. Mas eu creio que Deus tem falado ao seu coração esta noite. Eu quero crer que a partir de hoje você não vai mais questionar Deus. Eu quero crer que a partir de hoje você não vai mais ficar arrumando situações. Você tem que parar de agir por conta própria. E quando eu digo isso, eu me lembro de Pedro. Quando Jesus foi preso, obrigado, produção. Quando Jesus foi preso ainda no Getsemane, ele descia do Getsemane, do jardim, e quando os soldados pegaram e tomaram Jesus, Pedro arrancou a sua espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, que acompanhava aquela comitiva de soldados, aquela guarnição de soldados. Entenda uma coisa: Jesus imediatamente catou a orelha de Malco, colocou no lugar e curou. Talvez agora você entenda o que eu quero dizer. Ele não precisava fazer esse milagre, porque Malco chegou com a orelha no lugar. Quem cortou foi Pedro, precipitadamente. E talvez esse seja o problema. A precipitação procede a ruína, a queda. Jesus olhou para Pedro e disse: mete a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Um dos autores escreveu que Jesus disse assim: esse cálice é meu, Pedro. Vai chegar o tempo que vocês vão beber o de vocês, mas esse agora é meu, o cálice, esse cálice amargo é meu. Eu poderia rogar ao Pai, e o Pai enviar 12 legiões de anjos, que variam uma legião de 2.000 a 6.000, segundo a interpretação de estudiosos. Eu não quero entrar em questão disso, mas varia entre 2.000 a 6.000, uma legião. São 12, se fosse 2.000, correto? São 24.000 anjos, o que sobraria daqueles homens? Mas esse era o momento de Cristo, e muitas vezes a gente quer ser mais justo. Jesus já vinha avisando os discípulos: o Filho do Homem será entregue aos malfeitores, é necessário que padeça, mas que ele se levante ao terceiro dia. Jesus já vinha instruindo eles. Está chegando um momento que Jesus tem que repreender Satanás antes disso aí, na boca, na vida de Pedro. E quando chega a hora, ele quer tomar a iniciativa e passar na frente de Deus. Ora, eu termino dizendo: todas as vezes que a gente não olha para o Senhor e não vê Ele como Deus de providência,
e não confia a ponto de suportar e esperar que a providência de Deus vai chegar, mas que a gente precipita, sabe o que acontece? A gente passa a correr os riscos. Tudo aquilo que quebramos como lei vem como retorno pecado, vem como retorno maldição. Todas as vezes que a gente transgride uma lei, a gente peca, um mandamento, a gente peca. Eu não estou dizendo só da Bíblia, das leis instituídas. Sabe o que acontece? Mas a gente, não, que é isso? Não, nós somos mais justos que Deus. Somos não, meus irmãos. Fica debaixo da potente mão do Senhor, que no seu tempo Ele vai te exaltar. Humilha debaixo da potente mão dele, porque aos soberbos Ele resiste, mas dá graça aos humildes. E aqui eu vejo Jesus, colocando os discípulos à prova. Senhor, despede a multidão porque estão com fome. Jesus dá a vocês o que comer. Por que vocês não dão para eles? Você não está preocupado? Dá a vocês o que comer. Senhor, não vamos nem com 200 de dinheiro, com coisa que tinha, né? Poderia até ter na bolsa da oferta. Poderia até ter. Mas onde vamos comprar comida? Jesus já sabia, falou: vocês não conseguem, não. Então, quantos pães tens aí? Temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Enquanto você continuar dizendo e pensando assim, e vendo assim, a tua vida não vai para frente. Mas quando você confiar no Senhor de todo o seu coração, a sua vida vai mudar, a tua história vai ter um novo rumo. Quando você der liberdade para Deus agir, como diz aquele hino, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos deixar? Vamos colocar diante de Deus e ter vitória, porque para isso Deus te chamou. Amém? Receba a tua bênção em nome de Jesus. Eu quero aqui orar pelas pessoas, pelos irmãos. Aqui nós temos alguns pedidos de oração e eu vou ministrar sobre a vida dessas pessoas. Feche os teus olhos, se você puder. Se você estiver agora em casa, em um local mais à vontade, se você puder agora, pegue na mão dessa pessoa aí, sua esposa, dos seus filhos, pegue na mão do seu pai, da sua mãe. Se você puder fazer isso agora, vamos fazer um clamor. Ora, nós não estamos ligados fisicamente, mas espiritualmente o nosso coração está unido, a nossa fé está unida, e a nossa fé hoje são as mãos em que não podemos pegar, são as mãos que alcançam lá a irmã Ceneide em Sudiminuça, lá também o irmão Ataíde, a irmã Josefa, lá em Sudiminuça que estão conosco agora. As mesmas mãos que visita e que pega sobre a da irmã Érica, da irmã Benedita, é sobre as mãos que alcançam a irmã Ellen, o irmão Ivo, a irmã Alicia, que alcançam ali também o Heitor do ventre da irmã Ellen. É as mesmas mãos que visitam o irmão Neymar, a irmã Vanessa, a irmã Maria de Lourdes, a sua mãe, também o irmão Ricardo e toda a família, o irmão Raimundo também e a sua família. Agora sinta-se aí abraçado, a irmã Lucimar, o irmão Gilberto, também o Luiz, a Mel, a Bia, o Caio, também a Mariana, o Marcelo e o Miguel. Nós não podemos tocar em você fisicamente, mas pela fé nós estamos ligados agora e a mão de Deus está sobre ti. A irmã Letícia Cortelaz, o irmão Nilson, a irmã Sheila Assunção, a sua família, estamos agora ligados. O irmão José Gravino, a mão de Deus está sobre ti. Também aqui para os funcionários ali do Ponto Socorro, há um pedido de oração aqui, também pelos médicos. Nós oramos por esse povo que nesses dias estão afinco trabalhando, estão fazendo o que podem e o que não podem, correndo os riscos para que muitas pessoas sejam alcançadas através
cura, através dos medicamentos, através do que eles têm como recurso. E nós queremos abençoar a vida dessas pessoas, pessoal do pronto-socorro de Dracena, do hospital, aos médicos, aos enfermeiros, o meu abraço, o meu carinho, e saiba que não somente nós da Igreja Batista Ebenezer, mas muitos pastores amigos daqui de Dracena estão orando por vocês, e eu tenho certeza que tudo isso vai passar, porque a mão de Deus está sobre nós. Senhor nosso Deus, nós oramos agora em favor de todas essas pessoas e tantas outras que vão assistir depois, essas pessoas que agora se unem em oração e que dentro de casa estão agora pai, mãe e filhos de mão dada, esposo, esposa, meu Deus, que oram por intermédio de alguém que intercede também pelas suas próprias vidas. A Tua palavra diz que quando dois de nós concordarmos, é ligado no céu, Senhor, e dado pelo nosso Pai Celestial. Alcança estas vidas agora, alcança esta família agora. Eu não sei o que está acontecendo dentro desta casa, mas o Senhor tem sido fiel testemunho de tudo, das alegrias, das tristezas, da surpresa, das decepções. E como Deus, o Senhor pode mudar a história, como Deus, o Senhor pode quebrar as barreiras, como Deus, o Senhor pode acrescentar. Então nós unimos agora pela fé a nossa oração, a nossa confiança, para que suba ao trono da graça como incenso suave as suas narinas, e que o Senhor, ó Deus, possa manifestar o seu poder, que o Senhor, ó Deus, possa manifestar a sua glória. Que a mão do Senhor seja sobre esta pessoa agora. Levanta esta pessoa do leito de enfermidade, aquilo que os remédios não fizeram como efeito, aquilo que a medicina não alcançou ainda, o seu poder pode, Pai. Eu determino agora, em nome de Jesus, que esta pessoa seja transformada, que esta pessoa seja liberta, curada, restaurada. Eu oro em favor também, Senhor, das autoridades do nosso município, do Poder Executivo. Eu oro em favor do Legislativo, do Judiciário. Eu oro em favor, Senhor, das autoridades, Senhor, das polícias civil, militar, dos bombeiros, também dos médicos e enfermeiros, em toda a nossa nação, em toda a terra. Meu Deus, os atendentes, Senhor, dos prontos atendimentos, as pessoas que estão ali para lidar com as pessoas que chegam, em qualquer que seja a situação, para, Senhor, amenizar a dor. Meu Deus, que o Senhor possa visitar agora, Pai, cada leito de UTI, cada hospital, o irmão Adalberto ali, Senhor, em Rio Preto, meu Deus, sofreu aquele acidente, está ali, Senhor, em coma. O Senhor pode levantá-lo se assim quiser, porque Tu és Deus e não há limites, não há barreiras que o Senhor não possa transpassar. Tu és Deus que dá vida e vida com abundância. Também abençoa todos os nossos irmãos que não estão acompanhando esta live, mas que vão assistir depois. Abençoa a nossa igreja, as igrejas co-irmãs a nossa. Abençoa, Senhor, esta terra, porque o mundo caminha de mal a pior, mas o Senhor sabe e conhece os que são seus. Honra a fé desta pessoa que ora comigo nesta noite, pois eu determino o Teu milagre. Aleluia. Eu determino aqui sobre a vida de todas essas pessoas a Tua providência, Pai. Eu determino tudo isso e concordando com eles, eu digo em nome de Jesus, sejam abençoados, porque nós não vamos limitar o Seu poder, Senhor, não vamos limitar a Sua autoridade. Tu continuas sendo Deus sobre todas as coisas, e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, domingo nós teremos uma live especial, estaremos aqui adorando a Deus novamente. O pastor está sem máscara aqui, deixa eu justificar, porque eu estou sozinho aqui, eu e a pastora, tá bom? Mas lembre-se, existe aí como diz? Um protocolo todo de segurança, existe aí já, uma ordem. Vamos respeitar. Nós somos cristãos, confiamos em Deus, mas devemos obedecer à lei dos homens também, tá? Então respeite, não vai limitar a sua fé,
Muito pelo contrário, vai fazer de você um cidadão do céu, obediente às leis. Então, domingo, permitindo o Senhor, 7h30, das 19h30, vamos estar aqui adorando a Deus em um culto especial que vamos estar celebrando aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e lembre sempre, leia a Bíblia para ser sábio e pratique-a para ser salvo. Até a próxima, permitindo Deus, em nome de Jesus. Tchau!